aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E depois desse turbilhão de sentimentos que os últimos 2 meses nos trouxeram, eu vim falar sobre criar expectativas. Porque afinal de contas, muitos de nós criamos muitas expectativas em relação às eleições, em relação à Copa do Mundo e também ao novo ano que tá vindo aí, né, gente? E vamos falar a verdade, né? Muitos de nós acreditávamos que o Hexa viria esse ano, que a gente ia emendar a comemoração da Copa com o Natal, com o Ano Novo. Porém, depois da derrota do Brasil para a Croácia, a frustração tomou conta dos nossos corações e acredito que esse sentimento de expectativa, ele existiu porque a seleção brasileira era uma das favoritas, né? O nosso time era bom, a imprensa internacional dizia que a gente tinha potencial e os jogadores também estavam empenhados em trazer a taça pra cá. Porém, né, todo mundo sabe como essa história terminou, não deu pro Brasil, a taça foi erguida pelo Messi, pelo time da Argentina, mas, por outro lado, tivemos grandes vitórias esse ano, não é mesmo? A democracia venceu, as eleições foram limpas e maravilhosas, né, gente? Quem aí não tá feliz com o resultado? Eu tô. Tô muito feliz. Espero que os próximos 4 anos sejam melhores que os últimos 4. E é por tudo isso, por todas essas expectativas, né, que rondaram a minha vida aí nesses últimos meses, que eu decidi trazer esse assunto aqui para o podcast. Vamos falar de expectativa. De onde vem isso? Por que a gente cria expectativa? Se é bom, se não é. Então, esse episódio vai ser sobre isso. E para começar, eu decidi pesquisar por que a gente cria expectativa, né? Da onde que vem isso? E eu descobri que criar expectativa é um mecanismo natural do ser humano, não tem como fugir. E a expectativa nada mais é do que um desejo que não está necessariamente vinculado à realidade. Ela é uma projeção de algo que a gente quer que se torne real, sabe? Mas que pode não acontecer. Foi uma das definições que eu achei. A expectativa é basicamente isso. Nós criamos uma ilusão sobre algo que ainda não existe, mas que a gente deseja muito que exista. Como foi no caso do Hexa, né? Que a gente desejava muito que o Brasil ganhasse, a gente tinha muita fé, porém não deu. E tem outros casos, né? Como, por exemplo, uma outra expectativa que eu tinha muito esse ano era de conseguir fazer a minha viagem, fazer o meu intercâmbio, e eu consegui realizar e foi muito melhor do que eu esperava. Então, no caso, superou as expectativas. Então, a gente tem esses dois lados, né, das expectativas. Às vezes a gente se frustra porque é a vida, né, meus amigos? Nada é perfeito. Às vezes, sim, a gente vai ter expectativas que vão ser frustradas pela realidade e outras vezes as expectativas vão ser supridas. Então, é um pouco sobre isso. E eu acho que agora, nesse período de fim de ano, existe muita, né? Muitas expectativas são criadas para o próximo ano. Tem a galera que faz lista de meta. E algumas pessoas também se propõem a começar novos hábitos, mudar de vida, sei lá, perder peso, ou então ganhar, né? Sei lá, entrar na academia, mudar de emprego, mudar de país, sei lá. Tem muitas coisas, né? Muitas expectativas e projeções. Elas são, digamos assim, criadas durante essa época que a gente tá agora, né? O finalzinho do ano, comecinho do próximo. E também eu acho que é nesse período que muitos de nós paramos pra analisar se as expectativas do ano anterior foram atingidas, né? Ou se elas foram frustradas, ou se elas vão ficar pro próximo, o que deu certo, o que não faz mais sentido pra sua vida hoje, que você um ano atrás pensou que seria bom, mas hoje já não encaixa mais. E também o que definitivamente não corresponde à realidade hoje. Então eu acredito que esse momento aqui agora é um dos momentos em que existe mais expectativa na nossa vida, né? Esse final de ano, começo do próximo. E eu acho que isso existe em diferentes escalas, né? Tanto com coisas pequenas quanto com coisas grandes. Por exemplo, existe aquela expectativa em relação a, sei lá, uma viagem que você vai fazer, aí você planeja, você pensa e você, sei lá, monta listas, roteiros e tal. É uma expectativa que existe. Também expectativas em relação a compras, né, de fim de ano, compras na internet, que você vai lá, vê uma coisa no site, compra e fica esperando chegar. Às vezes não é nada daquilo que você imaginou que seria. Às vezes tá tudo certo, é igual, mas acontece, né? A gente tem essas expectativas, né, de diferentes níveis. Também eu acho que existe
Expectativa em relação a, por exemplo, encontros, né? Você encontra uma pessoa e o primeiro date é ótimo, maravilhoso, aí você fica esperando a pessoa te mandar mensagem pra marcar o próximo, aí passa uma semana e nada, 15 dias nada, e depois você vê que não rolou pra outra pessoa assim como foi pra você. Então você também se frustra, né? É uma expectativa que é quebrada, que é frustrada. E tem outras coisas também, né, gente? Eu não tenho muito local de fala, mas eu acho que a criação de um filho também traz muitas expectativas para uma pessoa, né? Porque às vezes você deposita muita coisa ali naquele serzinho que você tá criando e você imagina que ele vai ser, sei lá, uma pessoa boa, estudiosa e que vai ter valores que você vai ensinar e que talvez vai ser parecida com você. E aí, quando cresce, você vê que aquele ser humano tem vida própria e não se parece com você. Então também, né, tem essa em relação a filhos, mas também acho que a expectativa tá em tudo, né, cara? Ela tá ao nosso redor, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, porque sim, a gente acorda com expectativas de fazer coisas naquele dia, de planejar e de realizar, e também a gente vai dormir com a expectativa que no outro dia a gente acorde, né, minha gente, e vá realizar outras coisas, tarefas, trabalhos, estudo, faculdade, sei lá o que seja. Então a expectativa tá na nossa vida da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Não tem como fugir. E algumas pessoas falam, ah, não cria expectativas e tal. Mas é muito difícil pro ser humano não criar expectativas. Eu tava lendo e descobri isso, que é muito difícil. Para um ser humano saudável e que tem uma saúde mental ok, não criar expectativas é muito difícil. É uma coisa meio que quase automática e natural, sabe? E por outro lado, quando você não cria grandes expectativas, né? Quando você vai viver algo sem um roteiro pré-escrito na sua cabeça, né? Quando as coisas não estão muito programadas, eu acho que existe também essa coisa do olhar fresco, né, da curiosidade, de você aceitar convites e você se deixar levar. Quando você vai viver uma experiência sem tantas expectativas, pode ser muito bom. Pode te render surpresas e é gostoso assim, né, quando você não tem nenhuma expectativa sobre um passeio, um encontro, uma empresa, sei lá, e você é surpreendido de uma forma boa e aquilo é legal e aquilo te faz bem. Tem esse lado também, né? De quando suas expectativas são lá embaixo e você é agraciado com algo bom. E em relação também a expectativas, quando, eu vou dizer por mim agora, a gente coloca muita energia em algumas coisas e a gente acredita muito que vai dar certo e acaba não dando certo, é horrível, não é, gente? Diz aí se não é. Acho que eu já passei por alguns momentos assim que eu tinha muita expectativa, por exemplo, sei lá, de conseguir realizar um sonho e aí eu ter problemas e ver que não ia dar, e aí a vida vem e te derruba e mostra, começa a trazer outras coisas, você fica, cara, vou ter que adiar. E é isso, né, gente? Muitas situações da nossa vida acontece isso, porque nem tudo vai acontecer da forma que a gente espera, né? Mas é bom saber, eu acredito, né, na minha opinião, que as expectativas, elas nos movem pra frente, elas fazem a gente acreditar e mesmo depois de uma frustração, o que não nos deixa baixar a cabeça é isso. Quanto mais vontade você tem de viver algo novo, mais expectativas você vai criar. E isso é o que vai dar sentido pra você, sei lá, trabalhar, juntar dinheiro, estudar e não deixar o mundo te engolir. Eu acho que é um pouco disso também. Você ter esses sonhos, essas expectativas é o que vai te mover pra frente e não deixar você se perder no meio do dia a dia, da rotina. Ter essa ilusão pode ser a ferramenta que vai evitar, sei lá, você entrar numa depressão. Porque quando a gente vê uma pessoa em depressão, ela não consegue, né, muito ter essa vontade de viver, de sair da cama, de ir em busca de algo melhor. As pessoas, né, geralmente que têm depressão, algum desses problemas, os sonhos e expectativas dela acabam sendo ofuscados pela tristeza e pela falta de perspectiva. Então, eu acho que um dos sinais para você perceber que você tá indo para um caminho mais obscuro e mais problemático é isso, quando você vê que você não tá tendo sonhos e vontades e coisas que te levem a pensar no futuro. Aí eu acho que isso é um sinal de que, opa, tá na hora de parar, de tentar entender o que tá acontecendo aqui e talvez procurar mudar. Eu sei que não é simples, eu sei que às vezes quando a gente se enxerga, a gente já tá no fundo do poço e aí é mais difícil, mas acho que fazer esse exercício de
olhar pra você e ver, olha, eu tenho essas expectativas, então tá, eu tô no caminho, eu não tô em depressão, eu não tô mal. E eu encontrei uma frase em um artigo no Vida Simples, que foi escrito pelo Eugênio Mussac, e eu quero compartilhar aqui com você. Ela diz o seguinte: o perigo de acalentar expectativas é a desilusão, e o perigo de não as ter é o conformismo. E nesse mesmo texto ele menciona que só não tem expectativa quem não tem sonhos e desejos. E é isso que eu acredito, como eu disse pra vocês aqui anteriormente. Se você é uma pessoa que quer crescer, que quer evoluir como ser humano, você vai ter expectativas. Não tem como fugir disso. E essas pessoas que ficam dizendo, não crio expectativas, cara, é difícil, não é? A gente foi programado pra criar expectativa. Tá no nosso DNA, eu acho, sei lá, não sei se tá, mas é isso. Muitas vezes não vai ser bonito, não vai ser agradável como a gente imagina, vai ter muita pancada no meio do caminho, muito arrastão, assim, você vai cair e vai chorar e vai pensar que tá tudo, a sua vida é uma merda, que você tá no caminho errado, mas depois você levanta, segue porque tem que seguir, né, cara? Se a gente quer continuar vivendo, a gente tem que seguir. Só de ter essa possibilidade de talvez o seu sonho, a sua expectativa ser real, eu acho que já vale, sabe? Tem alguns estudos que dizem que as pessoas que têm sonhos são mais propensas a ser felizes. Por quê? Porque você vai tentar realizar esse sonho, esse desejo, então você vai buscar essa felicidade. E aí ter que aproveitar esse caminho. Eu acho que é muito disso, você aproveitar o caminho também. É você sim, você tem tal expectativa, mas aproveita o caminho até chegar ali. E se você chegar ali e não for bem o que você imagina, que às vezes acontece, eu vou dizer por mim. Eu tinha vontade de conhecer uma praia, lá onde eu tava, em Malta. E aí, no dia que eu fui pra praia, foi horrível, gente. Foi muito ruim, porque choveu. E eu não tinha guarda-chuva e não tinha lugar pra me proteger da chuva, então eu fiquei inteiramente molhada. E eu fui sozinha pra esse lugar. E, nossa, foi horrível, horrível. Assim, a minha experiência, ela foi péssima. Minha expectativa, sim, foi frustrada, não gostei. Mas tudo bem, eu tava lá, tentei aproveitar do jeito que deu. E falando aqui em expectativas que são frustradas, eu acho que acontece muito assim na nossa vida. Por exemplo, um primeiro exemplo que eu queria dar aqui é quando um amigo seu vem e fala pra você: "Olha, eu assisti uma série, um filme, sei lá, maravilhoso, é muito bom. Você tem que ver, cara, tá todo mundo falando sobre isso. Eu fui lá assistir, você tem que assistir também." Aí você vai, você pensa: "Não, eu vou gostar, tá todo mundo gostando." Você chega lá, você assiste, você fala: "Cara, o que que é isso? Por que que as pessoas estão gostando disso? Isso aqui é horrível." E aí você fala: "Cara, não deu pra mim, não é pra mim isso." E aí você se frustrou, né? Porque você pegou, sei lá, 2 horas do seu dia pra assistir, você não gostou, você acaba se frustrando. Aí outras vezes isso também pode acontecer, sei lá, com um livro, né? Que todo mundo tá aclamando lá um autor, aí você vai: "Tá bom, vou ler." Aí você não gosta. Acontece, né, gente? E às vezes quando você vai contar pra pessoa que você não gostou, a pessoa fala: "Nossa, mas como assim você não gostou?" E não sei o quê. "Acho que você viu errado, tenta ver de novo", tal. Também tem esse tipo de expectativa, né, que muitas vezes não é suprida. E eu também queria trazer em relação a esse assunto de expectativa, é quando os outros colocam em nós as expectativas deles, né? Acho que acontece muito isso em relação à família, né? Muitas vezes pais ou familiares colocam uma certa pressão, expectativa numa pessoa, achando que ela vai ser de um jeito, que ela vai gostar de tal coisa. E quando o tempo passa, não é aquilo. A pessoa, você pega e fala: "Olha, eu não sou assim, o que eu sou é isso, isso e isso." E aí as pessoas falam: "Nossa, mas eu pensei que você fosse ser de tal jeito." E cara, a gente não tem obrigação de suprir a expectativa de ninguém. Eu acho bom deixar isso muito claro. A gente tem que fazer o que nos faz bem, o que faz sentido pra gente e não pros outros, né? A nossa vida não é feita pra agradar os outros, e sim a nós mesmos. Eu acho que muitas vezes a gente passa por cima de coisas que a gente gosta e que a gente tem como princípio para agradar outra pessoa, e isso não é bom. Então, se os outros criaram expectativas sobre a gente, o problema não é nosso, o problema é deles. Entende? E a mesma coisa vale pra gente. Não adianta a gente ficar criando expectativa em cima de outra pessoa, porque a pessoa tem a própria vida, ela tem os próprios valores, ela tem o que ela gosta, o que ela não gosta, gostos diferentes. Então, criar expectativas sobre outro ser humano é muito complicado. Muito. É difícil? É, porque é isso, a gente foi programado pra criar, mas assim, é melhor tentar evitar. Criar expectativas sobre coisas que não dependem exclusivamente de você.
acho que é um pouco disso, né, que eu também queria trazer aqui nesse episódio. E eu queria encerrar esse programa de hoje dizendo que eu espero, né, que esse ano de 2023 seja muito bom para todos nós, que seja um ano de muita paz, saúde, amor, dinheiro, porque não faz mal a ninguém, não é mesmo? E que todos nós possamos realizar nossas metas que a gente se propõe a colocar. Se você se propõe, se você não se propõe, ok, tá tudo bem também. Então é isso, galera. Vamos tratar a expectativa como expectativa e viver a nossa vida, tentar ao máximo que elas sejam realizadas, né, gente? Quem não quer que as expectativas sejam realizadas, mas nem sempre vai ser. E é isso. Então o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!